Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, Deus te use. Amém. Paz, obrigado. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, continue, sendo derramada sobre nossas vidas de maneira abundante e generosa, Como tem sido até então, Fico feliz pelo jovem, e o motivo dessa juventude é o amor da minha esposa, mais bela entre todas as mulheres aqui nessa manhã. E você, marido, corra atrás do seu prejuízo, que o meu elogio eu já garanti, E eu estou acompanhado dela, minha esposa Renata, No próximo mês nós completamos 14 anos de matrimônio, e disso temos um fruto, de dois frutos, 2 meninos, o João Pedro, 9 anos, e o Artuzinho, 3 anos. São os motivos da minha alegria e também do desespero dos meus cabelos em sair em peregrinação, procurando uma terra mais fértil, que mana mais leite e mais mel, porque aqui já está escasso, mas é uma família muito bonita que o Senhor me deu, e eu sou grato a Ele, para quem com 18 anos, embora eu ainda tenho 25, brincadeiras à parte, tenho 41 anos de idade, e graças a Deus por isso, mas com 18 anos eu falava assim que não queria casar, para quem não queria casar, já estou 14, tenho 2 filhos, e que seja assim, até que o dia em que o Senhor nos conduzir para a glória e para a eternidade, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos, recebi o convite com muita alegria, no primeiro momento não deu para atender, Guilherme, foi por questão de agenda de trabalho, justamente o terceiro domingo é sempre que eu estou escalado no serviço, eu trabalho, eu falei, Guilherme, nesse mês, foi o mês anterior, eu falei, não vou poder te atender, eu consigo combinar lá no trabalho essa troca. Aí eu também tive que fazer um acordo lá com a igreja em Cabuçu, porque é mais um dia que eu fico ausente no domingo pela manhã, mas aí eles entendem bem, e glória a Deus por isso. Mas estou muito grato de estar aqui participando com os irmãos. O meu intuito aqui, meus irmãos, nessa manhã, eu sei que eu tenho responsabilidade, e é com temor e tremor que faço isso nessa manhã, de trazer a palavra, mas o meu primeiro intuito, e eu creio que é também o seu intuito, é que eu queria me reunir com esta igreja para, acima de tudo, glorificar o nome de Deus e exaltar a Ele, porque esse é o motivo mais importante, é a glória e a honra ao Pai, amém? Então, para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, com certeza você já ouviu já leu, releu essa passagem, já ouviu pregações em cima deste texto, mas que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã, amém? Diz assim o texto, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Todos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos,
Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém? Palavra de oração. Obrigado, Jesus, por esse rico texto, por esta grande oportunidade de estar aqui reunido com esta igreja tão querida, Senhor, para louvarmos e exaltarmos o Teu nome. Mas nessa hora nós pedimos um pouco mais, Senhor. Pedimos da Tua palavra, ó Deus, pedimos que esta palavra venha, Senhor, aos nossos corações de uma maneira, Senhor, a nos lapidar e nos tornar alguém melhor para a Tua glória, meu Pai. Nos tornar alguém melhor, ó Deus, para o louvor da Tua glória, para fazer parte do Teu reino, ó Deus, para que possamos, ó Pai, expressar no louvor, na adoração, no serviço, meu Pai, uma atitude muito mais grata, muito mais feliz em realizar a Tua obra, meu Pai. Abençoa a vida de cada um aqui nesta manhã, é a minha oração. Faço isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que todos digam amém. Pode tomar o seu lugar. Diante de nós está um dos relatos mais bonitos dos evangelhos, né? Dos livros, né? Entre Mateus, né? Marcos, Lucas e João. Uma mulher que derramou suas lágrimas, que desprendeu seus cabelos e o seu raro perfume e quebrou ali, né, aquele perfume, aquele vaso de alabastro e deixou, né, que o perfume, né, escorresse sobre os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus. Você leu no texto, muito claro e muito rico, que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para um jantar em sua casa. E na casa deste homem, esta mulher, que não era uma das convidadas do jantar, não fazia parte do hall de amizade, muito pelo contrário, provavelmente era tratada como uma inimiga desse fariseu, né? Entrou naquela casa e fez uma das mais lindas demonstrações de adoração que podemos ter relatado na Bíblia. Vamos ter outras parecidas com isso, né, Maria, né, de Betânia, irmã de Lázaro, que vai também derramar o seu perfume sobre os pés de Jesus. E esse jantar, meus irmãos, esse texto traz algumas particularidades sobre esse jantar. Geralmente em jantares como esse, né, de encontros de pessoas tão importantes assim, eram jantares que se tornavam com o desejo de que outras pessoas assistissem o jantar. Tinham os convidados que se sentavam à mesa, mas outras pessoas ficavam ao redor assistindo aquele jantar para ouvir a conversa, né, para ver o que está sendo falado ali naquela reunião tão importante, né, que acontecia com aquela situação. Também, meus irmãos, o texto nos apresenta essa mulher, uma pecadora que aparece ali, mas ela não era bem-vinda nem mesmo para poder ficar assistindo aquele jantar. Era uma mulher que não poderia se aproximar perante aquela sociedade, né? Todos a rejeitavam, mas ela estava ali presente naquela circunstância. Uma outra particularidade desses eventos era a hospitalidade do anfitrião. Era muito comum, né, na sociedade daquela época, meus irmãos, que quando era recebido um convidado para um jantar, era um jantar de gala, meus irmãos, era um jantar importante, não era vou fazer um ovo frito ali, não, era uma mesa, né, posta, e glória a Deus pelo ovo frito, né, meus irmãos, eu não estou aqui desmerecendo ele, mas eu estou falando que quando você vai dar um jantar de gala, o ovo frito não passa no cardápio, né, é outra coisa que você vai colocar ali no ambiente, e certamente era um jantar, né, rico, de muita abundância de comida, e uma das coisas dessa hospitalidade do anfitrião, meus irmãos, era se o anfitrião fosse
rico, ele tinha um empregado na porta para receber o convidado, e esse empregado lavava os pés do convidado e enxugava, né? Por quê? Era uma questão, era um sinal, né, de purificação também. Não é como a nossa cidade, que não tem rua sem asfaltos, né, meus irmãos? Né? Fica em particular aí. As ruas eram todas, né, de barro, de muita poeira, areia, era uma região desértica, e os pés ficavam muito sujos, e você vai entrar, e eles não se assentavam à mesa onde os pés ficavam escondidos, eles se reclinavam sobre um divã, uma espécie, e os pés ficavam à mostras. Então era comum lavar os pés, era uma prática. Se a família fosse menos abastada, né, quem fazia essa função, tamanha era a importância da hospitalidade, era a própria esposa do anfitrião. Ela ficava à porta e lavava os pés do pé do convidado, né, ali, e enxugava. Uma outra questão, meus irmãos, que o anfitrião fazia, né, com esse convidado que chegava à sua casa, era as boas-vindas, e essa era feita com um beijo na face, poderia ser aqui na testa ou no rosto, e ele beijava, e ele estava dizendo perante todos aqueles que estavam presentes: tu és bem-vindo em meu lar. É o que fazemos quando recebemos um convidado na nossa casa. Não temos essa cultura, né? Na Argentina se tem a cultura do beijo no rosto, aqui não, no Brasil não, né? A gente parece que, né, vai mexer com a nossa masculinidade, não temos esse hábito, mas a gente chega onde? Na porta e faz o quê? Aperta a mão, se você tem mais intimidade, você já dá um abraço apertado, seja bem-vindo, mas o maior sinal de seja bem-vindo, quando um convidado chega na nossa casa, é que você diz para ele: você não entra de chinelo na sua casa, e nem de sapato, mas o convidado, você diz: não precisa tirar o seu sapato, fica à vontade. Você está dizendo para ele: a casa é sua, seja bem-vindo. E aqui, para essa cultura, era um beijo, né, no rosto ou na testa. E um outro ato, meus irmãos, que finalizava essa recepção, era a unção com óleo, um óleo aromático sobre a cabeça, aquele óleo que perfumava toda a casa. Isso era um sinal de respeito por aquela pessoa que entrou dentro do seu lar e vai participar daquele jantar. Mas você notou comigo no texto que Simão, o fariseu, não providenciou nada disso para Jesus. O texto já começa dizendo que Jesus tomou lugar à mesa. Jesus toma lugar à mesa e ele se assenta, e não houve ali, meus irmãos, o tratamento a Jesus conforme era comum naquela sociedade, na sociedade que tinha essa característica de hospitalidade, que nós vamos ler muito no Antigo Testamento. Isso era muito, como era uma lei para eles, era uma regra fiel que eles tinham que cumprir: hospitalidade. Se tivesse um estrangeiro na sua terra, você não recebesse, você estava cometendo um pecado, um sacrilégio, né? Não é aqui com a gente, não é assim, né? A gente não tem essa prática, mas para eles era comum. E é nesse contexto, meus irmãos, que uma mulher pecadora que não fazia parte daquele ambiente, que não era bem-vinda ali, mas ela entra e faz aquilo que deveria ter sido feito pelo anfitrião. Ela, com suas lágrimas, lava os pés de Jesus, com seus cabelos ela enxuga os pés. Ao invés de beijar o rosto de Jesus, aquela mulher não para de beijar os pés de Jesus. E aquela mulher, ao invés de ungir a cabeça de Jesus, ela derrama o seu rico perfume, o seu precioso perfume sobre os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus. Isso causou um desconforto. Isso causou ao religioso Simão, o fariseu, um desconforto a ponto dele pensar e arrazoar em seus pensamentos e dizer: esse homem que está aqui bem sabia, eu convidei ele para pegar ele nessa aí, ó. Ele não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse um profeta, ele ia saber que tipo de mulher é essa e o que ela faz, e ele não ia permitir que ela tocasse nele. E Jesus, né, que tenta e lê os nossos pensamentos e sabe o que permeia o seu pensamento nessa manhã, e sabe o que está vagueando no seu coração e no seu pensamento enquanto eu lhes dirijo essa palavra. Jesus, sabendo disso, vira e aproveita a oportunidade, né, ali daquele momento, aproveita a oportunidade para expressar algumas coisas a Simão, e uma delas é que a adoração de alguém que foi perdoado, por mais simples que essa pessoa seja, por mais pecador, e o
passado que essa pessoa podia ter já praticado coisas ruins ou atos que agridem a nossa índole, né, a nossos pensamentos. É melhor a adoração de um coração quebrantado do que toda a riqueza de um jantar cheio de hipocrisia, cheio de inverdade. Jesus então tira algumas lições, dá algumas lições naquele homem, meus irmãos, a partir desse episódio. E o que nós então podemos aprender e tirar de lições para a nossa vida? E eu sempre gosto, quando me assento, meus irmãos, para ouvir uma palavra, ou quando ministro, o meu desejo é sempre, eu peço ao Senhor, Senhor, me confronta. Porque é o confronto que nos muda, amém, meus irmãos? O Senhor é o que me faz crescer. Eu quero crescer, eu não quero pegar a palavra, essa palavra é para o outro. Eu quero pegar essa palavra e dizer, essa palavra é para mim, é para transformar a minha vida, é para mudar o meu ser, para que eu alcance uma estatura, né? Até que um dia, na glória, a estatura, né, do varão perfeito, como Efésios vai declarar, que a gente deve buscar isso na nossa vida, meus irmãos. Mas a primeira coisa que eu aprendo de lição aqui nesse texto, que vai servir para mim em particular, para você em particular, mas vai servir para você em família, como é um culto de família, é que a adoração não pode ser negligenciada, irmãos. Jesus foi convidado para um jantar, onde ele foi tratado com desprezo pelo anfitrião, pois nem o mínimo de consideração, nem as coisas básicas do cumprimento de uma sociedade, Jesus recebeu naquela casa. Aquele homem não tratou Jesus nem com o mínimo. Ele simplesmente convidou, Jesus entrou e ele só queria pôr Jesus à prova. Ele colocou Jesus no meio, meus irmãos, me desculpa, no meio de um ninho de cobras, na verdade, que todos queriam pegar Jesus em algum momento. Não sei se você já assistiu um vídeo, eu não lembro se é um lagarto que ele entra no território de serpentes e o vídeo vai em câmera lenta, ele pulando e saltando, e a cada salto, é uma cobra tentando dar uma mordida nele, e dá uma agonia aquele vídeo, porque o bichinho vai pulando entre as pedras, e cada tentativa, tem uma hora que ele escorrega, eu falo, agora já era. Agora pegou, e assim Jesus está, parece que num ninho de cobras, e ninguém deu uma recepção, um abraço, um cuidado com ele. Jesus foi desprezado de cuidado, de adoração e de zelo ali naquele lugar. Por distração, creio eu que não, intencionalmente Simão queria provocar um constrangimento em Jesus, e então ele negligenciou uma recepção. Nós vimos que ele não lavou os seus pés, não lhe deu boas-vindas, não demonstrou sinal de respeito público. E eu aprendo aqui, meus irmãos, e com todo carinho, e com muito temor no coração, eu aprendo que muitas das vezes nós também estamos caindo na negligência nas nossas vidas diárias. Nossa vida comum tem se tornado tão corrida, nossa vida comum tem se tornado tão agitada, que nos esquecemos de adorar a Cristo que habita dentro dos nossos corações. Muitas das vezes, no decorrer do nosso dia, Jesus não tem recebido de nós, meus irmãos, o zelo que lhe é devido, a honra que lhe é devida, nem mesmo as coisas comuns de um dia a dia. Você chega no seu trabalho todos os dias, talvez na repartição, e às vezes aquela repartição de pessoas ali trabalhando se torna tão comum no seu dia a dia, que você às vezes chega tão atarefado, que você esquece de dar bom dia para aquela pessoa. Às vezes você esquece de perguntar, e aí meu irmão, como é que foi a noite? Às vezes a gente chega na igreja tão atarefado com os serviços que temos que fazer, né? Preocupado com a escolinha, preocupado com o café, preocupado, né? O pastor chega preocupado para fazer o culto, o diácono porque tem que preparar as coisas para o pastor, o outro que, né? E a gente às vezes esquece de cumprimentar aquele que está do lado, esquece de fazer a nossa oração, esquece de, sim, bom dia Espírito Santo, bom dia, obrigado, porque, meus irmãos, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso é uma dádiva, meus irmãos. E eu fico me perguntando, e eu trago isso para você, para que você reflita junto comigo nesta manhã. Será que Cristo se tornou tão comum, que já estamos nos esquecendo de adorá-lo como convém? Cristo nunca pode ser comum em nossas vidas, meus irmãos, porque Ele tem o primeiro lugar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, porque Ele é tudo aquilo que temos. E nós precisamos adorar. E isso, meus irmãos, impacta diretamente em toda a nossa vida, porque muitas pessoas, às vezes, que têm problema de relacionamento, os casamentos que às vezes vão mal, dizem assim, meu casamento acabou,
né, o juiz agora assinou o divórcio, ou o meu casamento teve uma grande tragédia e agora o meu filho procurou caminhos e o relacionamento entre eu e ele acabou. Não, o relacionamento não acabou no dia da tragédia, o relacionamento não acabou no dia em que o juiz decretou e escreveu lá divorciado. Não acabou nesse dia, mas o casamento e às vezes o relacionamento acaba quando no dia a dia nos esquecemos de praticar aquelas coisas simples que fazem bem e alimentam os relacionamentos e o casamento. E na nossa vida espiritual não é diferente, meus irmãos. Na nossa vida com Deus não é diferente, na nossa vida com Cristo não é diferente. Muitas das vezes nós vemos filhos abandonando a igreja ou a fé cristã quando chegam adultos e a gente se pergunta, meu filho desviou. Talvez, meus irmãos, o que tem acontecido é que dentro do lar, Jesus não foi adorado todos os dias como um exemplo para que ele entendesse que a vida é feita de adoração a Deus. Muitas das vezes negligenciamos o louvor e a adoração. E nós não podemos, meus irmãos, permitir que o amor a Deus, a adoração, o fogo do Espírito Santo se esfrie dentro das nossas casas. Nós precisamos aquecer isso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos manter, com a chama acesa. Jesus, o Espírito falando, olha, lembra-te de onde você caiu, né? Volta ao primeiro amor, olha, você está morno, não. Muitas das vezes dentro do nosso lar a adoração foi esquecida, e eu não estou falando aqui, meus irmãos, como se eu estivesse num pedestal de perfeição, de pureza. Não estou falando aqui como mais um que também precisa aprender essa palavra, que precisa ser diligente todos os dias da minha vida. Essa semana falo com carinho, mas meu filho está ali, e essa semana ele virou para mim, foi um tapa na minha cara, assim, sem mão, né, que é pior do que um tapa às vezes, né, assim, meu filho virou, papai, quanto tempo a gente não faz um culto doméstico? Eita, porque a gente sempre fala assim, hoje o papai está muito cansado, hoje está muito corrido, hoje o papai tem que trabalhar, hoje eu tenho que preparar a mensagem, hoje eu tenho que ligar para o irmão, hoje eu tenho que fazer isso e fazer aquilo, e eu falei, aquilo doeu, e eu falei, como é que eu vou sair dessa agora? Ficou ali a minha esposa, uma casa pequena, mas a sala é aquele estilo americano, a cozinha, interligada, e ela de lá mesmo fazendo a cozinha, ela, vamos fazer agora, cante louvores aí, eu canto daqui, e a gente começa a louvar ao Senhor, e eu falei, isso mesmo, vamos cantar louvores, e cantamos louvores, e eu lembro que eu abri nesse mesmo texto, e eu li a palavra, e como foi bom, meus irmãos, o derramar do Espírito Santo na nossa vida naquele momento. Mas quantas das vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente não consegue parar e dobrar o nosso joelho para fazer uma simples oração de obrigado pelo dia, Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta igreja. Você pode fazer isso junto comigo nessa manhã? Obrigado por esse lugar, obrigado por esse irmão que está aqui ao meu lado, meu Pai, eu te louvo e te adoro pela vida, Pai, pela oportunidade de me alegrar juntamente com... Me alegrar porque daqui a pouco tem, Senhor, almas que se vão dar o seu testemunho público, meu Pai, de rendição a Ti, meu Pai. Que privilégio participar disso, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a não sermos negligentes com a Tua adoração, com a adoração que lhe é devida, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós não podemos negar louvor e adoração a Deus por motivo algum, em tempo algum. Quando nos apresentarmos diante de Deus, as nossas tarefas não serão uma justificativa aceita perante a Cristo, perante a Deus, para não termos adorado a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa devoção, com todo o nosso derramar na presença dEle. Uma outra lição que eu aprendo aqui, que muito mais do que não negligenciar louvor, meus irmãos, e adoração, a nossa adoração deve ser com o nosso melhor. Fala para o seu irmão assim, o seu melhor. O seu melhor. Simão ofereceu um jantar daquilo que lhe era comum. Ele era abastado, ele era rico naquela sociedade, e para ele fazer um jantar, provavelmente ele já havia feito jantares muito melhores para os seus pares, para outros fariseus, na questão política ali, para resolver a questão, ele deu jantares muito melhores do que esse que talvez ele ofereceu a Cristo. Ele ofereceu daquilo que era comum, ou seja, ele apresentou algo frio e intencionalmente hipócrita. Aquilo era comum para ele, dar um jantar era muito comum, não lhe custava nada.
A mulher pecadora, pelo contrário, ela derramou um perfume caro e raro nos pés de Jesus. Quando em outra passagem, Maria de Betânia, não é a mesma passagem, né? Ela também derramou o seu perfume nos pés de Jesus. Quem se escandalizou dessa vez foi Judas, né? Mas Judas se escandalizou e João vai relatar lá no capítulo 12 que ele se escandalizou dizendo, olha, isso aí é uns 300 denários, isso é o trabalho de um ano, de um trabalhador, é muito dinheiro, isso a gente tinha que vender e distribuir aos pobres. Mas João diz assim, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o dinheiro que ia entrar na bolsa e ele ia, pegar, né? Nós vamos ver aquilo. E eu quero destacar aqui, meus irmãos, que mais que o perfume, que já era uma demonstração de adoração, aquela mulher derramou muito mais do que o perfume, ela derramou toda a sua vida. Primeiro, aquela mulher precisou de muita coragem, quando a gente lê esse texto, meus irmãos, pois ela foi à casa onde estavam os religiosos que a rejeitavam, que não demonstravam afeto e amor. É muito difícil a gente entrar num ambiente, meus irmãos, onde a gente não é bem-vindo, não é? Verdade? Mas às vezes a gente tem que cumprir algumas missões, né? A gente não é bem-vindo, a gente tem que ir. Como é pesado. Como você respira umas 20 vezes fundo antes para pegar aquela coragem, sabe? Aí uma hora você infla e fala, você vai, depois você vem, entrei, agora já tem mais volta, né? Mas você precisa de muita coragem. Aquela mulher então derramou, em primeiro lugar, muita coragem naquela adoração. Ela precisou, né, de muita força ali, de coragem. O segundo ponto é a própria força, porque ao entrar naquela casa, ela sabia que seria julgada de uma maneira muito dura, né? Talvez, enquanto ela tentava entrar, alguém tentou segurá-la na porta, talvez alguém tentou barrar, né? Às vezes um obreiro, né, forte da igreja, que vai entrar alguém que não, às vezes, né, a gente às vezes tenta, né, não, tá bêbado, né, vai causar desconforto, a gente usa às vezes talvez ela teve que lutar contra isso, ela precisou desprender força, para entrar naquele lugar, driblar todos os seguranças que talvez estivessem ali, toda a questão ali, para chegar até Jesus, os próprios discípulos, porque a gente vai ver Jesus caminhando na multidão, e a gente vai ver que os discípulos eram meio que guarda-costas, né? Tanto que aquela mulher que tocou nele, que tinha o fluxo de sangue, tocou, e Jesus falou, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, Jesus, a gente está aqui apanhando, caramba, para proteger o Senhor aqui, claro que te tocaram, não tem como não te tocar, muitas pessoas, então para chegar a Jesus não era tão fácil, os discípulos mesmo, às vezes protegiam a Jesus, ela teve que driblar e usar força para chegar até onde Jesus estava. Terceira coisa que aquela mulher precisou foi gratidão, meus irmãos. Ela verteu lágrimas de gratidão com as quais lavou os pés de Jesus. Veja que aquela mulher não desprendeu só perfume, ela desprendeu toda uma vida. Não é só dinheiro, não é só vir ao culto, né, no domingo pela manhã ou domingo à noite, é desprender uma força que às vezes, quando as circunstâncias estão difíceis como cantamos, a gente canta que Deus é fiel, e a gente continua louvando, a gente continua adorando, nós continuamos de pé, mesmo quando a gente está dizendo assim, eu não quero mais saber desse negócio de igreja não, eu não quero mais ir para a igreja, nada está dando certo, mas a gente, sabe, se ergue, pega coragem, pega força, mas você fala assim, olha, a vida está muito difícil, mas eu vou pela gratidão que eu tenho, por aquilo que Deus já derramou na minha vida, por aquilo que Ele já fez. Mas assim como Judas tinha interesse no valor daquele perfume, no outro relato, meus irmãos, de roubar o valor daquele perfume, nós vivemos um tempo que existem muitas situações que querem tirar o nosso melhor, que deveria ser dado a Deus e entregar a outras coisas que não merecem a atenção. Eu estava lendo uma pesquisa, não sei se chega a ser uma pesquisa detalhada, mas era um professor de história falando, que hoje a velocidade média pela qual nós se deslocamos pelas vias, principais vias nas regiões metropolitanas, em horário de pico, é a mesma velocidade que se deslocava no Império quando se usava carroça e cavalo, 20 quilômetros por hora. Apesar da nossa correria, nós continuamos andando na mesma velocidade do que naquele tempo. O que aconteceu então? Nós só estamos mais acelerados e ocupados de muitas coisas, priorizando muitas coisas, deixando que o nosso tempo precioso seja roubado para muitas coisas, quando nós poderíamos investir muito mais tempo de qualidade na adoração, no louvor e na glória do Deus vivo que nos concede todas as coisas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, existem muitas coisas que tentam roubar de nós o melhor da adoração que deveria ser somente a Cristo. Nossa casa, meus irmãos, nossa família precisa ser um lugar de adoração única e exclusiva a Cristo com o que temos de melhor. A nossa casa precisa ser um ambiente favorável, onde a gente derrama a Deus e a Cristo o melhor louvor que a gente tem. Hoje nós estamos aqui, louvar a Deus num ambiente assim é muito bom, amém, meus irmãos? É o recarregar das forças, sabe? É ligar a sua vida na tomada, onde você pega aquela força, completa a sua energia, porque você tem uma semana pela frente, mas o seu lar precisa também, meus irmãos, ser um lugar de adoração constante e muito melhor do que aqui na igreja. Sabe por quê? Porque quando a sua adoração for bem melhor lá, a adoração dentro da igreja também vai crescer ainda mais. Porque a igreja é o reflexo daquilo que fazemos dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, nas nossas coisas quando ninguém está vendo. A nossa adoração, nós precisamos entender isso, que existem muitas situações que querem roubar. O nosso louvor tem sido roubado. Muitas coisas estão tirando o nosso tempo da presença de Deus. Hoje nós estamos sendo roubados pelas nossas próprias mãos e vistas. Na palma de nossas mãos, meus irmãos, se você acordar e pegar o seu smartphone, você vai perder quantos minutos, pelo menos, da sua vida, passando um feed que não te acrescenta. Mas se você dobrar o teu joelho e passar a sua vida perante os olhos do Senhor, Deus acrescentará ainda mais a você. Nós precisamos entender e remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Cristo, Ele é a primazia de toda adoração. Ele tem que ser o centro da nossa casa. Ele tem que estar no meio do nosso relacionamento, no meio na nossa sala de jantar, na mesa quando nós assentamos. Jesus está assentado ali também. A porção de agradecimento maior é a Ele, porque Ele forneceu todas as coisas. Irmãos, nós precisamos ofertar o melhor a Cristo e ofertar um tempo de qualidade a Ele dentro do nosso lar. Precisamos ser muito justos e não ser como Simão. Nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser negligentes, nós temos que parar, analisar e pedir: Senhor, quebranta o meu coração, né? Eu oro a Ti pela manhã e clamo, Senhor, né? Pedir: Senhor, quebranta o meu coração para que a minha vida, o dia de hoje, este domingo, seja a maior expressão de louvor que você vai ofertar a Ele no decorrer de todo este dia. E segunda-feira? Segunda-feira não, pastor. Segunda-feira tem o Japeri, que já chega lotado em Nova Iguaçu. Pastor, segunda-feira tem que pegar o ônibus ali na rodoviária, e eu nem preciso andar muito, Nova Iguaçu já está todo engarrafado, pastor. Não tem como dar glória? Tem. Dá glória porque você amanheceu em mais um dia, porque você está indo ganhar o seu pão de cada dia, porque o Senhor tem sustentado a sua vida. Há muito mais motivo de agradecimento e louvor do que poderíamos ter para reclamar, meus irmãos. Mas nós nos apegamos, muitas das vezes entramos nessa questão que o mundo sempre está reclamando. O mundo nunca está satisfeito. Não é verdade, meus irmãos? Você compra um aparelho, né? Está na moda, né? Tem que falar disso aqui, não tem como. Você compra isso aqui, você pensa: não, agora eu estou atualizado, né? Tempo, né, da tecnologia atrasada acabou para mim, agora eu estou bem. Aí tu chega em casa, a propaganda fala: não, teu Samsung, agora o teu é o S20 ou S22, agora já saiu o S22E, ou S22A, S22i, ou S22 alguma, o iPhone já não é, né? Eu já não sei nem mais contar a contagem do iPhone aí. Você chega em casa pensando que tem o do último, já chega lá, já lançaram um número novo, não mudou nada, mas aí você entra no teu coração, o que acontece? O mundo nunca está satisfeito, porque ele não estando satisfeito, vende-se mais. Ele quer empurrar o consumismo dentro da gente, e isso tem entrado dentro da nossa vida espiritual. A gente tem muitas coisas para agradecer, mas a gente reclama daquilo que que temos falta, daquilo que está nos faltando, ou daquilo que não temos. Às vezes não é nem que está nos faltando, mas só porque não temos, a gente reclama como se tivesse uma falta. Veja como o inimigo é muito sagaz.
E Ele usa de estratégias, meus irmãos, para nos fazer reclamar, para nos fazer e nos roubar o melhor que pertence a Deus, meus irmãos. A adoração, então, meus irmãos, o que é adoração? É a resposta de quem foi muito agraciado. Adoração é a resposta de quem sabe que recebeu um presente muito maior do que pode retribuir. Adoração é devolver de alguma forma um benefício que é muito maior do que a própria pessoa. Simão reclamou em seu coração, dizendo: esse não é profeta. E em contrapartida, Jesus vira para ele e diz, no versículo 40, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia. Como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão, cheio de orgulho, bom de lógica, Simão então diz: Senhor, penso que aquele que mais perdoou. Jesus então disse para ele: você julgou muito bem, Simão. Você julgaste bem, Simão. Você é muito bom em dar resposta, nota 10. E de verdade, na teoria, nota 10. Ele julgou bem. Mas olha aqui, Simão, vamos para a prática. Olhe para esta mulher, Simão. Você está vendo esta mulher pecadora? Esta mulher que está aqui desde que chegou, aqui lavando os meus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos e derramando óleo, Simão. Quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me ofereceu água para lavar os pés. Mas esta mulher não para de lavar os meus pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Simão, você não me recebeu com um beijo na face? Essa mulher, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com o seu perfume ungiu meus pés. Por isso eu afirmo a você, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. E Jesus está dizendo: esta minha mulher me adorou com tamanha força, Simão, porque ela entende o tamanho do perdão que foi liberado a ela. Porque ela entende o tamanho da obra que eu realizei na vida dela. E eu aprendo, meus irmãos, quem não entende o ato de Cristo na cruz, não reconhece os seus muitos pecados. E não reconhece seus muitos pecados, não produzirá de si uma adoração sincera e aceita por Cristo. Se você não entende que nós, como seres humanos, somos miseráveis, e que foi derramado sobre nós uma graça imerecida, meus irmãos, nunca produziremos a Cristo um louvor que é sincero. Adoração surge de um coração arrependido e grato, surge de alguém que sabe que o amor e a graça de Cristo é capaz de restituir a dignidade da vida. Aquela mulher era uma pecadora, o texto relata isso, mas a partir daquele momento, aquela mulher sai daquele ambiente com a cabeça erguida. Por quê? Porque os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ela tem uma nova oportunidade de escrever uma nova história de louvor, glória e honra a Deus. Mas Simão, que era muito bom na teoria, muito bom em dar a resposta certa, na prática ele vacilava. E quando eu estudava esta palavra, eu lembrei, eu fiz curso profissionalizante no Senai, e o Senai tinha uma característica muito interessante. Você fazia o curso, fiz curso de eletricista, no Senai, quando jovem, e o Senai, antes de você ir para a prática, você tinha que fazer a teoria, e você só ia para a prática quando você acertava na teoria. E eu lembro que o professor Francisco, lembro com muito carinho dele, era um cristão, ele sempre trazia uma palavra também, no meio para a turma, e ele virava e falava assim: olha, o papel aceita tudo, papel não fecha curto. Você liga, qualquer ligação que você fizer, o papel aceita ali, mas quando você vai para a prática e liga o fio, é outra coisa. Aí você sabe que tem alguns alunos que estão querendo acelerar o processo, não estão conseguindo resolver na prática. Aí o que eles faziam? Passa a cola aí, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar agarrado. Porque era assim, você terminava, você resolvia teoricamente, você ia para a prática,
e a sala da teoria ia esvaziando. Você ia ficando por último. Aí as pessoas não queriam ficar por último, pediam o quê? Meus irmãos, eu vi gente, ao invés de acender a lâmpada, acender o interruptor naquele lugar. Jovens acendendo, ao invés de a lâmpada acender, era o interruptor que acendia. A gente, meu Deus! E o professor brigava muito. Porque se você conhece a teoria, mas não sabe realizar a prática, você falha. A vida cristã não é feita de teoria, a vida cristã é dia a dia, todo o dia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Simão era perfeito, mas na hora de se quebrantar, ele não entendia como se ele fosse um pecador. Mas aquela mulher que mal tinha coragem de levantar a sua cabeça, ela praticou, tirou nota 10 na prática. E Jesus disse, porque ela muito foi perdoada. Adoração é reconhecer que Cristo é o melhor que nós temos. Nossas famílias não são perfeitas, mas Deus se faz presente, é uma dádiva. Portanto, devemos estar em constante adoração e gratidão, meu irmão. Você não merece a família que você tem, mas é por dádiva que o Senhor derramou ela sobre a sua vida. É um privilégio ter filhos, é um privilégio ter uma família, e o Senhor nos concedeu, e nós devemos fazer do nosso lar um lugar de adoração. Aquela mulher muito amou a ponto de entregar seu tudo, pois Jesus era tudo o que ela tinha. Jesus é tudo que a minha família tem. Jesus é tudo o que a sua família tem. Você entende isso? Nada tem maior importância do que a Cristo. Adoramos a Cristo, meus irmãos, pois Ele é o Senhor que perdoa. Se a adoração é fruto de quem foi perdoado, Cristo é o Senhor que perdoa e transforma pecadores em adoradores. Jesus é o homem da parábola, Jesus é o credor. É o credor que isentou a dívida daquele que devia mais e o que devia menos. Porque para ele não fazia diferença, todos estavam em dívida com ele. No final da história, Jesus vira para aquela mulher adoradora e diz: seus pecados estão? Aquela mulher agora pode ir em paz com sua vida perdoada. Uma nova vida, uma vida leve, uma vida agora que pode ter alegria. E no meio de tudo isso, havia alguns homens que estavam assentados à mesa, e quando ouviram Jesus dizer que os pecados daquela mulher estavam perdoados, começaram a pensar e conversar entre si: quem é este que até perdoa pecados? E eu faço essa pergunta para você: quem é este? Quem é Jesus na sua vida e para a sua família? Quem é Jesus? Se você reconhece quem é Jesus, como Ele verdadeiramente é, dos seus lábios e do seu coração fluirão palavras de adoração, louvor e gratidão. Porque Ele é, meus irmãos, o próprio Deus. Só Ele, e Ele está aqui presente nessa manhã, só Ele é digno de toda adoração. É Ele o único que pode perdoar pecados, e mais do que perdoar pecados, Jesus ressignifica a nossa vida. Davi uma certa vez orou e disse: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque só Deus pode fazer isso, meus irmãos, conosco. E nos reunindo aqui como igreja, talvez você ouça essa palavra e talvez, não, eu estou bem, estou muito bem. Mas eu convido você a refletir sobre a sua vida nessa manhã. Quem é Jesus para você? Veja o seu louvor, veja o que você tem adorado, como você tem adorado, e isso vai trazer a resposta de quem é Jesus na sua vida. Isso vai mostrar o tamanho de Deus na sua vida. Qual é o tamanho que você mede Deus na sua vida? Está no quanto você tem o adorado e o quanto você tem desprendido qualidade na tua adoração. Nós precisamos, meus irmãos, ser adoradores como o Senhor diz lá em João: adoradores que o Senhor procura é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Feche seus olhos nessa manhã e reflita um pouco: quem é Jesus para você? E se a sua manhã hoje de ofertar a Deus o melhor louvor, hoje eu lhe convido a fazer isso.
Eu lhe convido a você, a mesmo aí junto da sua família, mas primeiro como um indivíduo, núcleo de família, você possa então olhar para você e pensar: Senhor, o meu louvor tem te agradado, e ter a oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Pai. É a tua manhã de se derramar na presença do Senhor. Daqui a pouco nós veremos aqui nas águas do batismo pessoas que se derramaram na presença do Senhor com suas vidas. Mas isso tem que ser uma constante todos os dias. Nós precisamos restituir todos os dias da nossa vida a alegria da salvação, louvor, honra e glória. Aleluia, Pai. Te adoramos, ó Deus. Oh, Pai, te adoramos, Jesus. Queremos nos derramar na tua presença, diante de ti. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia, Pai. Você pode se colocar de pé e agora desprender suas mãos e adorar ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Você pode adorar e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Diga a Ele: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta manhã, dizer palavras de amor, palavras que fluem do seu coração, palavras que adoram a Cristo, a Deus, o Espírito Santo que passeia em nosso meio. Dizer obrigado a Deus pela minha família, obrigado pela minha casa. Perdoa-me, Pai, se eu tenho negligenciado o louvor, ó Deus. Perdoa-me, ó Deus, se eu tenho falhado, Senhor, em te servir da melhor maneira que eu posso. Ah, Senhor, o Senhor tem colocado tudo que é suficiente, todos os recursos necessários, meu Pai, para te adorar, mas muitas vezes eu falho. Muitas vezes, ó Pai, eu troco, Senhor, a Tua presença por coisas banais, coisas sem sentido, Senhor. Mas nessa manhã eu te peço perdão, meu Pai, e eu clamo a Ti como Davi clamou. Restitui-me a alegria da salvação. Põe em meus lábios um novo cântico. Põe no meu coração uma devoção, ó Deus. Põe no meu coração, ó Deus, uma vontade, Senhor, forte, corajosa e grata de Te adorar, ó Pai. Aleluia, Senhor. Toma as vidas dos meus irmãos em Tuas mãos. Visita com graça, Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui outra vez, Guilherme, pastor Guilherme. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu quero me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer te preciso,
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Senhor, obrigado, meu Deus, somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Senhor. Oh meu Deus, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, aleluias. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe de onde o Senhor nos tirou. Se lembrar do quanto nós fomos perdoados. Irmãos, Deus não era para me amar. Não era. Eu não sou uma pessoa amável. Nenhum de nós é. Mas Ele amou. Ele perdoou. Como não dar a nossa vida para Ele? Como não dar a nossa adoração? Como não dá? É só lembrar quem você é e lembrar o que Ele fez. Obrigado, pastor. Obrigado. Que não se esqueça disso nunca. Que na sua casa, com a sua família, que você se lembre do quanto você foi perdoado. Que você faça os seus filhos saberem o quanto eles foram perdoados. Ensine aos seus filhos o que é o pecado, o que é uma vida afastada de Deus. Ensine aos seus filhos que eles também precisam desse perdão. Teremos agora um momento onde nossos irmãos passarão pelas águas. E quantos de nós temos ainda filhos, irmãos, pais que ainda não conhecem essa verdade, que ainda não têm? Eu queria que a gente nesse momento orasse por isso, enquanto os nossos irmãos estão se preparando para o momento mais importante das suas vidas. Eu queria que nesse momento você colocasse diante de Deus os seus queridos que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não sabem do perdão que está disponível, porque o Senhor está salvando, irmãos. Ainda está salvando, Ele está chamando pecadores ao arrependimento. E a nossa tarefa, a nossa missão, anunciar isso, porque nós fomos agraciados, nós recebemos esse perdão, nós adoramos esse Deus, mas ainda há muitos que precisam saber disso. Então vamos colocar diante de Deus, coloque a sua família diante de Deus, coloque os seus queridos que ainda não conhecem o Senhor diante de Deus. Meu Deus, meu Senhor, oh Senhor, como somos gratos porque o Senhor nos alcançou e o Senhor perdoou os nossos pecados. Como somos gratos, ó Deus, por ver a Tua mão agindo na vida de pecadores como essa mulher no texto, Senhor. Uma mulher que tinha uma vida que era discriminada, que era repelida pelos religiosos, mas o Senhor a acolheu e o Senhor perdoou os seus pecados, ó Deus. Teremos agora irmãos, Senhor, que estarão passando pelas águas também, porque tiveram os seus pecados perdoados. Estamos todos aqui nessa manhã, Senhor, porque tivemos os nossos pecados perdoados, ó Deus. Então, Senhor, nós queremos Te pedir, porque sabemos que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é aquele que salva, que resgata, o Senhor é aquele que toca os corações, que muda a sorte. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, ó Deus, nossos queridos amigos, pessoas, ó Deus, que estão ao nosso redor, que o Senhor colocou ao nosso alcance, colocou na nossa vida, ó Deus, e que ainda não conhecem esse perdão, que ainda não reconhecem o seu pecado. Senhor, salva,
salva, Senhor, como o Senhor fez conosco. Nós não somos melhores do que eles, nós não somos mais inteligentes do que eles, nós não temos em nós nada melhor e superior do que eles. Não, Senhor, então, se o Senhor nos salvou, nós pedimos que o Senhor também salve a nossa família, Senhor, salve os nossos irmãos. Queremos vê-los, Senhor, passando pelas águas também, queremos vê-los adorando o Senhor, queremos vê-los demonstrando gratidão a Ti, ó Deus. Queremos que a nossa família esteja toda reunida, esteja toda, Senhor, na Tua presença, Pai. Opera esse milagre, Senhor. Opera esse milagre na nossa família, ó Deus, pais, mães, filhos que ainda não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos testemunho de Ti. Que a nossa adoração seja, Senhor, vista, não para engrandecimento nosso, mas para a glorificação do Teu nome. Que a nossa vida no Teu altar, que a nossa vida como um culto diante de Ti, ó Deus, dê testemunho que a Tua salvação na nossa vida, que o Teu amor sobre nós seja visível, seja uma pregação aos nossos irmãos, aos nossos queridos, ó Pai. Da mesma forma que o testemunho dessa mulher nos alcançou hoje, centenas de anos depois, queremos, ó Deus, que o nosso testemunho, que a nossa adoração alcance aqueles que estão ao nosso redor, que precisam ser salvos, que precisam ter os seus pecados perdoados. Oh Deus, salva, por favor, salva a nossa família. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Senhor.